Além dessas, do FNDE, das entidades executoras, que são estados, municípios e Distrito Federal, nós ainda temos o conselho que faz a fiscalização ou ajuda na gestão de fiscalização, porque o conselho ele auxilia a administração. Então, o conselho que faz a fiscalização e a ajuda na gestão do PENAT nos municípios, que é o CACS, que é aquele conselho que analisa também o recurso do Fundeb, é o mesmo conselho. Esse conselho, a obrigação dele é fiscalizar a execução do programa, é fiscalizar os ônibus, para ver se os ônibus são adequados, né? Se o município está utilizando ônibus que sejam confortáveis, que tenha cinto de segurança, que tenha... que se os ônibus não têm pessoas, né, não está transportando outras pessoas além de alunos, que o transporte escolar só pode transportar alunos, um professor orientador ali, um fiscal e o motorista. Então, o conselho, ele tem essa função, né? Ele exerce essa função no município, tá, gente? Os ônibus são muito bons, né? Confortáveis, são ônibus, todos têm cinto, todos os alunos usam cinto. Então, os participantes do programa são esses aí. O FNDE, as entidades executoras e o Conselho, né, Fiscalizador, o CACS. Os beneficiários do programa. Os beneficiários são alunos da educação básica, né, que são alunos de creche, de primeira a quarta, de quinta a oitava, de ensino médio. Então, são alunos da atenção básica e alunos também do EJA, né, todos eles da rede pública de ensino, tanto estadual como municipal. E no caso do PENAT repassar diretamente para os municípios, são os alunos da rede municipal, porque os da rede estadual são atendidos pelo recurso que vem do Estado. A transferência do recurso. O recurso ele é transferido aos municípios sem necessidade de convênio, de forma de fundo a fundo, do fundo federal para o fundo municipal, do fundo federal para o fundo estadual. Não há necessidade de convênio, é um programa e ele é repassado em 10 parcelas anuais. Então, o município recebe em 10 parcelas anuais, conforme o número de alunos informados no censo do ano anterior, né, que necessitam da utilização do transporte escolar, que residem em zona rural e necessitam da utilização do transporte escolar. Então, esses são os beneficiários. Agora, destinação e movimentação dos recursos. O recurso, ele é destinado para ser usado em quê? O que o município pode pagar com esse recurso? Eu sei que é uma pergunta que vocês, né, devem estar fazendo aí. Eu quero falar com vocês aqui na lei, onde vocês encontram isso aqui. O recurso ele é destinado para despesas de manutenção de veículos, né? Qualquer necessidade do veículo que seja do município e que seja utilizado no transporte escolar pode ser feito com recurso do PENAT. E o que seria isso? Combustível, pneus, uma reforma, qualquer necessidade do veículo que seja do município, que seja utilizado no transporte escolar, pode ser feito com recurso do PENAT. Manutenção de embarcações, não só veículos, mas tem município que utiliza embarcações, é a mesma coisa, segue o mesmo critério. Contratação de serviços terceirizados, então é quando o município terceiriza o transporte, ele não tem um número suficiente de ônibus, vans, né, micro-ônibus necessários para o transporte escolar, então ele contrata terceirizado, né, para poder executar. O conselho tem uma função extremamente importante aí nesses terceirizados, verificar se os ônibus têm até 7 anos, são ônibus mais novos, se os ônibus têm cinto, então isso é uma fiscalização que o conselho faz. E informa a prefeitura, se identificar alguma coisa, ela, aquele ônibus, eu já vi vários casos de conselho e falar com a prefeitura, falar com o administrativo assim, olha, aquele ônibus de fulano de tal, que está circulando na linha tal, está com pneu ruim. Os pais são muito bons nisso, nessa fiscalização, e aí a gestão pública corre lá, conversa com o prestador de serviço, pede para ele poder resolver o problema, né? Resolve o problema. Ele pode ser utilizado também para aquisição de passe estudantil, se existir uma linha ali fixa, certa, séria, municípios maiores deve ter, né? Então, eles adquirem os passes estudantil e doa para os alunos para eles utilizarem no período.
Então, o recurso, ele é para essas ações que eu te falei. Agora, o recurso não pode ser utilizado em quê? Ele não pode ser utilizado em tarifas bancárias, em multas e pagamento pessoal. Por exemplo, não pode pagar o funcionário da prefeitura que dirige o ônibus da prefeitura com recurso do PENAT. Entenderam? Ele também não pode pagar impostos que não estejam vinculados à execução do programa. Por exemplo, se contratou um terceirizado, o terceirizado ele tem que pagar INSS. Então, o ISSQN, desculpa, ele paga ISSQN. Se esse imposto é sobre o serviço do transporte escolar, pode ser pago com recurso do transporte escolar, né? Mas se não pode pagar. Por exemplo, o município tem uma folha imensa, paga um valor alto de INSS por mês, ele pode pagar com esse recurso de forma nenhuma. Ah, mas é de funcionários da educação. Pode? Não, não pode. Então, ele só pode utilizar o recurso para cobrir impostos referente à manutenção do transporte escolar.